Fala, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires aqui. Vamos responder mais uma da caixinha de perguntas dos stories. Amém? Diz assim o irmão ou irmã. Quando há complô na casa do Senhor, o que deve ser feito pela liderança? Certo. Vamos para a palavra primeiro, a gente vai ler alguns versículos para depois a gente responder essa pergunta. Tá? Em 1 Samuel 15, 23 diz assim: Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E Samuel estava dizendo isso para Saul, né? Saul foi rejeitado como rei por causa da rebeldia, né? E a palavra diz aqui que é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Olha que forte. Vamos continuar. Provérbios 17:11 diz assim: o homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Hebreus 3,15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Olha só, não endureça o coração como na rebelião. O rebelde, ele endurece o coração contra as coisas de Deus. Salmo 68:6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha só. O que é o rebelde? O rebelde é o desobediente, aquele que desobedece, sabe que está desobedecendo e continua, né? Ele não quer seguir a vontade de Deus, ele quer fazer a própria vontade a qualquer custo. Efésios 5:6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Isaías 31:6. Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Voltem para aquele contra quem, né? Quando a gente se revolta, a gente se rebela contra Deus. Isso é a pior coisa que tem. As pessoas falam assim: mas eu tenho medo de retaliação do inimigo. Meu amigo, você tem que ter medo de cair na mão do Deus vivo. É isso que você tem que ter, temor a Deus. Porque do inimigo, sabe? Quando nós caminhamos com Deus, nós estamos com Deus, não tem que ter medo do inimigo. Certo? Agora, tema a Deus sim. Porque se você cair na mão dele, aí sim você tem que temer. Né? Porque nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Certo? Salmos 107, 10 e 11 diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Zacarias 7:11. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Esse é o rebelde, certo? Jó 24:13. Há os que se revoltam contra a luz, não conhecem os caminhos dela e não permanecem em suas veredas. Tá? Tem muitas outras palavras aqui que eu tinha separado a respeito de rebeldia, mas não precisa de tudo isso. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é um complô na casa do Senhor? O que é um complô? Complô, se você for ver no dicionário lá, é algo que pessoas estão fazendo um conluio ali, um ajuntamento, um grupo, para tentar ter um propósito, tentar ter uma vitória de alguma causa injusta, né? Ou, na maioria das vezes, injusta, né? Porque um complô do bem, não existe complô do bem, né? Existe só complô do mal. Então a pessoa ela tá querendo se juntar para falar mal do pastor, tá querendo derrubar o líder, tá querendo rachar a igreja, tá querendo fazer alguma coisa, tá sendo usado pelo Satanás ali, pelo inimigo. Como que a liderança deve proceder nesse caso? Primeira coisa, precisa ser chamado essa pessoa em particular, né? A liderança, o pastor, precisa chamar essa pessoa em particular, conversar com ela, colocar, expor tudo isso de maneira transparente, de maneira clara, de maneira objetiva,
né? Sem papas na língua, sem meias verdades, sem mentiras, muito pelo contrário, com a 100% da verdade ser exposta para tentar corrigir isso. Se não for corrigido dessa forma, né, aí sim a palavra diz que precisa ser trazer algumas testemunhas para essa conversa, né, envolver algumas outras pessoas. Então a liderança, de repente a liderança já conversou com a pessoa, não resolveu. Aí vai traz agora para o pastor, aí vai estar o pastor, a liderança e essa pessoa, ou mais de uma ou duas pessoas que estão fazendo isso, né, ou que são o centro daquele complô ali, daquela rebeldia, e tentar corrigir novamente, ensinar, exortar através da palavra, tentar corrigir, coloca no banco, né? Tira ali daquele tempo, coloca a pessoa para ir só receber, sair daquele posto de liderança, sair daquela colaboração que ela está tendo ali no ministério, certo? Para ela poder se consertar. Não havendo mais conserto, nem conversando pessoalmente, nem com algumas testemunhas, aí precisa ser do conhecimento da igreja. Aí é algo que não é o desejo de fazer isso vergonhoso, mas aí já é o caso de que a igreja fique ciente do que está acontecendo, né? Porque se a pessoa continua querendo destruir o ministério, querendo destruir aquilo que está sendo feito na obra de Deus, né? Ela está indo contra o próprio Deus, certo? Dentro da casa do Senhor. Então, aí a igreja toda precisa ficar sabendo do que está acontecendo, para que existe um mecanismo de proteção, para que as pessoas possam se proteger. Saibam, aquela pessoa ela já foi exortada, ela já foi corrigida, mas ela não quer se arrepender, ela quer continuar nos seus maus caminhos. Então que vocês não sigam o exemplo dela, certo? Infelizmente, isso precisa acontecer. É dessa forma que se trata, tá? Primeiro você conversa pessoalmente, depois você conversa na presença de algumas testemunhas, de 2 ou 3 testemunhas, ou da liderança junto com os pastores, ou traz alguém um superintendente, alguém um escalão mais alto, para poder estar conversando, para poder estar corrigindo. Se não é corrigido, aí precisa ficar sendo do conhecimento da igreja como um todo, para que a igreja possa tomar uma atitude e possa corrigir isso, certo? Eu não estou falando, gente, não estou a favor aqui de expulsar ninguém de igreja. Ah, pastor, você está querendo dizer então que se a pessoa não se corrigir, ela precisa ser expulsa da igreja? Não estou querendo dizer isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Porque o papel da igreja é receber, é acolher, né? Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Eu vim para que não vim para os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Então a igreja serve para isso. A igreja é um hospital de almas, é para tratar as pessoas. Só que as pessoas elas precisam se colocar numa posição de querer ser tratadas. Muitas pessoas se colocam numa posição de rebeldia. Elas aceitam aquilo que o príncipe desse mundo está fazendo com elas, né? Acabam sendo subjugadas mesmo dentro da igreja, algumas, porque tem brechas, né? O que são as brechas? São os pecados. Normalmente são iniquidades. É o pecado que a pecado doméstico, aquele pecado que a pessoa ela não quer se livrar dele. Ela sabe que tem aquele pecado e ela não quer tratar aquilo. Ela quer continuar com aquele pecado, né? Ela acha que aquilo ali não vai fazer uma diferença, mas aquilo ali é uma brecha muito grande e faz com que o inimigo possa ter legalidade de manipular ela, mexer com a vida dela, causar bagunça, destruição, desarmonia, separação, certo? Então é isso, é dessa forma que se trata um complô na casa do Senhor. É com muita mansidão, é com muita sensibilidade, mas é com a verdade, é com a verdade. A gente precisa entender o seguinte: Deus ama os pecadores, porém ele abomina o pecado. É isso que precisa ter em nossa mente, na nossa consciência precisa ter isso, né? A gente precisa ser contra o pecado, mas não contra o pecador. Olha a diferença, né? Jesus, ele sentou, ele foi na casa de Zaqueu, ele foi lá jantar com Zaqueu. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um pecador, era o chefe dos publicanos, certo? Só que, por que ele foi lá? Porque ele sabia que existia uma chance de Zaqueu ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, e se consertar, e foi o que aconteceu. E assim com muitos outros, Jesus fez, certo? Então a gente não tem que ter medo
de lidar com os pecadores. A gente tem que ter medo daquele que realmente não quer se consertar, de aquele que não quer se arrepender e aquele que quer continuar na iniquidade. Esse sim, ele precisa ser separado, ele precisa ser tirado, precisa ser colocado no banco para que venha a gerar o fruto ali do arrependimento dele. Que se não, isso não acontecer, infelizmente é Deus que vai tratar, é Deus que vai cuidar, ele vai ter o processo de que Deus vai ter para corrigir aquela pessoa, né? E não mais a liderança e não mais o pastor. Porque nós não colocamos nada na força, não é na força da espada, é através do Espírito, é através da oração, é através da conversa, é através do jejum, amém? Então eu espero ter respondido mais essa pergunta, vamos para a próxima.